Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui o compartilhamento. Só um minuto. Então, Marcelo Nicomedes é professor do Departamento de Letras da UFMA, professor doutor, que trabalha com a questão da linguagem, tá, e a sociedade. Ele é doutor em letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, tá bom? Está também na linha número 2, que trabalha com discurso e linguagens, e hoje vai trazer um pouco para a gente sobre essa questão do objeto, de como delimitar o tema e tudo mais. Marcelo, é com você. Tá bom, acho que já consegui aqui. Deixa eu só colocar aqui para partilhar. Eu acho que é isso. Só vejam para mim se está projetando normalzinho. Está projetando. Agora eu quero saber se dá para eu conseguir aqui passar enquanto eu estou falando. Espera aí, rapidinho. Tinha um... Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui pelo meu tablet, que fica mais fácil de eu conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto isso, boa noite a todos, né? A apresentação da professora Mônica foi bem esclarecedora. Marcelo, será que sou eu que não estou ouvindo? Não está saindo meu som? Eu ouço o Marcelo. Sim, estamos ouvindo. Acho que eu vou tentar me ouvir. Então tudo bem, então tá certo. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui mudar a projeção. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Pronto. Então, gente, como a Mônica começou a falar, ela estava falando basicamente sobre as questões iniciais, né? Falando sobre a questão do problema de pesquisa, né? Falando sobre a criação dos objetivos. Eu fiquei de falar um pouco para vocês sobre a questão da hipótese, a questão da justificativa e a metodologia de pesquisa. Então, dentro de um projeto, nada acontece de forma separada, tá? Um ponto puxa o outro. Consequentemente, quando a gente, por exemplo, tem algum tipo de problema em algum desses itens, automaticamente compromete o outro. Então, quando a gente for pensar aqui nessa nessa segunda parte, né, pensando exatamente nesses aspectos aqui que são essenciais de um projeto de pesquisa, então a gente vai pensar aí, né, em termos de que aspectos essenciais são esses? Então, primeiro, depois que a gente passou por aquela parte inicial, então, pensar aí na formulação dessa hipótese, né? Então, quando você monta um problema, você automaticamente já vai pensar na hipótese. Então, a gente já vai ver um pouquinho lá na frente o que é hipótese. Depois, a gente vai pensar que não basta eu pensar o meu projeto, eu tenho que ter um problema, ele vai puxar os objetivos, como a professora falou, e aí a gente vai formular algumas hipóteses para as linhas que têm a hipótese como opção, porque tem situações que a gente vai ter, que a gente não vai ter a hipótese, digamos assim, explícita, ou, no meu caso da análise do discurso, não tem hipótese. Eu vou já explicar para vocês por quê, tá? E, por fim, pensar em a metodologia aplicada às pesquisas em letras. Então, a gente sabe, por exemplo, que o sucesso de um projeto ele está muito mais ligado à questão da harmonia. Então a gente vai pensar ali todas as sessões uma conversando com a outra, como a professora falou inicialmente. Eu vou pensar num tema, a partir desse tema eu vou ali pensar uma coisa que vai me inquietar naquele tema, que aí vai ser o problema, né? Dependendo da linha também, a gente vai chamar de problema de pesquisa ou pergunta discursiva, quando é o caso de uma pesquisa em análise de discurso. E aí a gente vai começar a pensar os outros elementos. Pensei o problema, aí eu vou justificar, e aí eu vou estabelecer os objetivos.
tá? E logo em seguida eu vou ter que dizer como eu vou fazer para, por meio dos objetivos, chegar na resposta da pergunta-problema, que é a metodologia. Então, eu fazer inteiro durante esse percurso que eu vou estar ali na pesquisa, seja ela de campo, seja ela uma pesquisa documental, bibliográfica, etc. Então, como a Mônica falou anteriormente, geralmente o projeto tem ali no final o cronograma. Então, esse cronograma é o que vai guiar a gente passo a passo, mês por mês, para que a gente não se perca. Às vezes, eu sempre digo para meus orientandos, façam tudo o que vocês puderem no período de alta, é tipo alta temporada. Então é um período de você, todo mundo cobra, inclusive mais caro para estar nos espaços, porque eles são mais disputados. Então, quando você está no período de alta, avança mais, digamos assim, mais rápido naquilo que você pode fazer, porque a gente tem sempre um período que dá uma pesada. Por exemplo, final de período, tem sempre tipo 2, 3 disciplinas finalizando. Então você tem que entregar atividade, tem que entregar artigo. Então, quanto mais você produzir num período que você tem menos demanda, menos isso vai te, digamos assim, te desgastar no percurso. Porque você já chega no final do período, tendo que entregar algumas demandas do curso, e aí você está atarefado. Então, aproveitem para, quando vocês forem, Deus quiser, daqui a algum tempo vocês forem ingressantes no mestrado, pensar aí a execução parte por parte, porque vocês fazendo todo dia um pouco, vocês conseguem ali chegar na totalidade. E aí eu vou pensar aqui no exemplo, né? Então, essa estrutura que a gente vai pensar aí para essa pesquisa em letras, né? Por exemplo, eu vou pensar aqui um projeto de pesquisa. Então, investigar a influência da oralidade na escrita de alunos do 9º ano. Então, a hipótese para essa, né, para essa questão seria: a hipótese pode prever que os alunos expostos a gêneros orais produzem textos mais fluidos. Então, a gente vai pensar ali uma problemática e vai já pensar ali na hipótese. Então, a hipótese seria mais ou menos alinhado a um tipo ali de, por exemplo, de pensamento, de linha de pesquisa, pensar talvez uma resposta para esse problema. Sendo que a gente sabe que ao final da pesquisa, essa hipótese ela pode se confirmar ou não, tá? O que vai indicar isso? A própria pesquisa, o caminho que você vai percorrer até chegar ali naquele finalmente, tá? Então, vou pensar aí primeiro, o que é hipótese? Então, eu vou aqui no Gil, né, para ele dizer o seguinte, que a hipótese é uma suposição provisória sobre um problema de pesquisa, como eu falei agora há pouco. Então, vou pensar no meu problema, e aí eu vou pensar aqui a hipótese, né, como essa suposição provisória. Então, ela é provisória por quê? Porque ela pode se manter ainda por exemplo, latente até o final e depois ela não ser confirmada. Ou ela pode depois se tornar permanente para dizer assim, poxa, eu tive uma hipótese, eu posso estabelecer 2 hipóteses e as 2 aconteceram. Ou posso estabelecer 2 e nenhuma das 2 aconteceram, tá? Então, segundo o que o Gil fala, essa hipótese é exatamente essa, a suposição provisória que a gente vai ter sobre a pesquisa. Então, digamos assim, eu acho que é alinhado numa linha de pesquisa, alinhado em algum estado da arte que eu fiz anteriormente, alguma coisa nesse sentido. Então, ela deve ser testável, né? Porque não adianta, por exemplo, eu pensar ali numa hipótese que vai ser, por exemplo, assim, que eu vou dizer, isso vai acontecer porque eu vi algum vizinho falando, porque eu vi na internet. Não, você tem que pensar que ela precisa ser testada. Então, ela sendo testada por questões, por exemplo, empíricas e científicas, é isso que vai fazer com que ela não tenha somente um lado e que ela tenha ali como ser experimentada. Porque às vezes uma pesquisa que vai funcionar bem aqui no Maranhão, você muda de estado, ela já tem outros achados. Então, essa questão de ser testável é uma coisa que é necessária que haja na questão da hipótese. Ela precisa ser clara, tá? Não dá para você ficar fazendo ali muitas suposições. É importante que quando você estabelecer ali a sua hipótese, ela seja dita de forma objetiva. Porque às vezes a gente vai, digamos assim, floreia demais e termina perdendo ali aquilo que eu estou realmente querendo dizer. Então, como todo texto científico, por mais que, por exemplo, você tenha ali uma certa liberdade, digamos assim, poética,
como a gente tem no estudo de literatura, mas o texto precisa ser objetivo, ele precisa estar ali ligado com, você precisa dizer claramente aquilo que você quer alcançar com aquilo que você está pesquisando, tá? Ela precisa ser também empiricamente verificável. Então, não dá, por exemplo, para eu pensar em uma coisa que esteja em um outro plano que eu não consiga ali colocar à prova por pares, por estudos e etc. Tá? Então, esses são percursos que são inicialmente pensados para essa questão da hipótese. Então, vamos pensar o seguinte, um exemplo. A variação linguística influencia a compreensão de textos escolares. Então, é uma hipótese que eu estou lançando sobre aquilo que eu falei ainda há pouco aqui em cima, sobre a questão da influência da oralidade nos alunos de nono ano. Tá? Então, isso aqui vai mudar de acordo com a linha que eu estiver trabalhando. Tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Uma pesquisa pode testar se os alunos que são expostos a diferentes gestos ou registros formais e informais têm um desempenho melhor na interpretação de textos jornalísticos. Então, é uma hipótese que eu estou lançando aí. Então, é uma hipótese que ela é clara, porque eu consigo determinar ali de forma clara de que eu estou falando. Ela é testável porque eu tenho ali como comparar, como experimentar, como, por exemplo, digamos, empiricamente testar os alunos, expondo ali a diferentes questões ali teóricas. E ela também, como eu falei, ela é empiricamente verificável, tá? Então, vamos ali avançar, né, porque a gente já está chegando aqui um pouquinho avançado da hora, pensar nessas características dessas hipóteses segundo o que o Gil falou. Quando eu falo do Gil, gente, eu estou falando basicamente desse livrinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque está com... que é o Como Elaborar Projetos de Pesquisa, tá? Essa daqui é a versão, a sexta edição, mas já tem a sétima edição, que é um de capa verde, tá? Então, baseado nesse livro, que é o que é esse Gil que vocês vão ficar ouvindo eu falar esse período de noite inteiro, tá? Ele vai falar que alguma das características dessa hipótese, da produção de uma hipótese, é clareza conceitual. Então, eu preciso, digamos assim, quando eu lançar a hipótese, ela precisa estar alinhada com aquele campo de pesquisa que eu estou ali fazendo a hipótese, porque às vezes a gente pensa ali, eu tenho um objeto, tem um objeto que se relaciona com várias áreas. Por exemplo, o que eu pesquiso, que é um dos objetos que eu pesquiso, que é o Bumoi. Ele pode ser visto pelas letras, no caso, linguística e literatura, pode ser visto, por exemplo, pelas artes, pela sociologia, pela antropologia. Então, se eu vou fazer uma pesquisa sobre linguística, no meu caso, análise do discurso, o meu problema tem que ser ligado com a minha teoria e, consequentemente, se tivesse a questão aí da hipótese, né, ela teria que estar ligada também ao campo da análise do discurso, tá? Ela precisa ter aí uma especificidade, não dá para eu fazer alguma coisa de forma solta, então isso é uma das outras coisas que termina, digamos assim, fragilizando alguns projetos. A gente observa que, às vezes, por falta, por exemplo, de conhecimento exatamente desses elementos que ligam uns aos outros, que os alunos terminam, por exemplo, formulando, digamos assim, projetos que terminam sendo fragilizados por falta de elementos. Então, eu preciso ter clareza conceitual, especificidade, não dá para eu colocar, por exemplo, qualquer coisa na minha pesquisa, no meu projeto, tá? Ele tem que ter uma base empírica, então eu preciso ter ali bases que vão sustentar as minhas hipóteses, e eu preciso também ter relação com técnicas disponíveis. Então, quando eu for estabelecer, por exemplo, a minha hipótese, ela tem que estar ligada geralmente com alguma metodologia, alguma teoria que vai embasar exatamente essa hipótese, porque ela não pode ser lançada, digamos assim. Eu respondo daqui a pouco, Geisa. Já vou anotando as perguntas. Onde eu me perdi aqui. Então, por exemplo, não adianta eu lançar uma hipótese que eu não vá conseguir, por exemplo, indagar sobre ou, na verdade, lançar uma proposta de resposta sobre a minha pergunta-problema
utilizando, digamos assim, uma técnica que não esteja disponível dentro da teoria que eu estou abordando. Então, eu preciso ter aqui uma ligação entre esses elementos que vai fazer com que, ao chegue ao final, eu consiga ali ter uma hipótese bem robusta, tá? Então, por fim, uma conexão com uma teoria. Então, essa conexão, ela precisa ali aparecer como um nó que vai sustentar ali os fios que a gente vai ligando. Então, cada um desses pontos aqui, eles vão sendo ligados por esses nós que a gente vai ter aqui, para ao final a gente ter uma proposta bem amarrada e que ela vá dialogar com a minha pergunta problema, tá? Então, vamos lá para mais uma hipótese aqui. Então, a hipótese: os alunos que usam redes sociais escrevem textos mais fragmentados. Então, ela precisa ser clara. No caso, eu vou ter aqui a clareza, né, conceitual. Eu vou indicar qual aspecto da escrita será analisado. Aí eu vou trabalhar com a especificidade e basear-se em um estudo observacional, no caso, a base empírica. Então, quando eu for, por exemplo, pensar no meu texto, né, de forma mais ampla, é o que eu sempre digo para meus alunos quando a gente vai fazer, principalmente, resumo para participar de evento. Eu termino o resumo e aí eu digo para os meninos, ó, observem se dentro daquele resumo ou dentro daquela apresentação de um artigo, você consegue visualizar claramente os elementos. Se você conseguir fazer isso, o seu texto ele tem todos os elementos. O que você precisa fazer depois que ele estiver pronto e que você conseguir identificar todos os elementos é verificar mais uma vez se ele tem, digamos assim, robustez, se ele tem profundidade, para que você evite ao máximo as fragilidades. Então, observando que todos os elementos estão no lugar, aí é identificar se os encaixes estão bem amarrados para que você não deixe fios soltos e nem parafusos soltos, porque isso termina quebrando ou fragilizando o seu projeto, tá bom? Então vamos lá para os tipos de hipótese. Então vou ter as hipóteses casuísticas, né? Ou seja, vamos lá para o exemplo. Estudantes de escolas rurais têm menor acesso à internet do que escolas urbanas. Então, aí eu tenho ali uma questão que é casuística. Vamos ali para outra questão, que é a hipótese sobre frequência. Então, alunos que leem mais de 3 livros por semestre apresentam melhor desempenho em redação. Ou seja, ainda ligado com aquilo que eu falei lá no exemplo anterior. Vamos lá para a questão de hipótese de associação. Então, o uso de memes digitais auxilia na fixação de regras gramaticais. Então, eu tenho ali, né, elementos que vão associar a questão do uso de memes com a questão da fixação de regras. Mas para isso, eu tenho que estar pensando lá no meu problema. Porque se o meu problema disser, por exemplo, ele perguntar se, por exemplo, os memes eles auxiliam de alguma forma ou se os memes eles exercem alguma influência na fixação de regras gramaticais, eu posso dizer que uma das hipóteses para que isso ocorra ou que isso, digamos assim, seja a resposta para esse problema é que o uso de memes digitais ele auxilia na fixação de regras gramaticais, tá? E aí vamos para a última parte aqui, que é a hipótese de causalidade, ou seja, o ensino explícito de coesão textual melhora a escrita dos alunos do 8º ano. Então, eu tenho aí uma causa. Então, o uso explícito, ou seja, você trabalhar de forma ali aberta sobre a questão da coesão textual, ela vai automaticamente melhorar. Uma coisa termina levando a outra. Você tem uma causa ali e a questão causa e consequência. Então, essa parte da justificativa, ela começa aqui, quando a gente vai entender o que o Gil falou, que a hipótese ela exatamente essa questão de uma suposição provisória sobre um problema de pesquisa, né? E aí a gente já viu mais ou menos como é que funciona. E aí, depois que eu pensei essa questão da hipótese, eu vou pensar agora em uma justificativa. Então, quando eu vou pensar aí a minha pesquisa, eu tenho como. A gente já vai chegar lá.
mas a professora Mônica disse assim, olha, tem que pensar em alguma coisa que tenha algum retorno para a sociedade, que seja alguma coisa que vai ser, digamos assim, utilizável de alguma forma para os estudos da linguística ou da literatura. E aí, essa justificativa ela vai ter algumas questões que elas precisam ser observadas dentro da sua produção. Então, vamos lá. Então, a justificativa, né, ela explica a importância da pesquisa, abordando 3 aspectos principais. Então, que aspectos são esses? Então, vamos lá para o primeiro. Relevância teórica e contribuição para a área. Então, a gente observa muito, quem vai trabalhar com sociolinguística, que o pessoal gosta muito de trabalhar, às vezes, com variação linguística ou com a produção de algum glossário sobre alguma área quilombola ou alguma área indígena. Então, digamos que a gente tenha, por exemplo, aqui no Maranhão, mais ou menos, eu acho que umas 5 a 10 etnias indígenas. Então, a gente vai ter os Capó ali, mais ou menos, em Santo Inês, a gente vai ter Terra-Rara, eu acho que Guajajara, ali em Grajaú, Balsas. E aí você poderia pensar o seguinte, como, digamos assim, que linguagem ou que língua é essa que circula nas aldeias e que vocabulário ainda permanece nessas comunidades. Então, pensar ali que fazer uma catalogação desse vocabulário indígena, ele é importante para que a gente também traga ali uma preservação dessas matrizes linguísticas. Então, é uma contribuição importante? Porque se a gente for fazer, talvez procurar no Google, a gente tem pouca referência sobre isso, porque infelizmente no Maranhão nós temos poucas pessoas que pesquisam línguas indígenas. Então, talvez por alguns problemas de questão de acesso, de você ter que ter autorização do governo federal, e não sei por quê, né? Então, talvez isso seria a minha hipótese, né? Talvez não se estude línguas indígenas no Maranhão, porque talvez precise de uma licença especial. Ou não se estuda línguas indígenas no Maranhão por falta de pesquisadores que estejam ali alinhados com estudos indígenas na questão linguística. Porque na área da sociologia e da antropologia, a gente tem bastantes pesquisas, mas na área de linguística, pelo menos, não se observa muito. Então, a gente vai pensar aí, esse glossário sobre algumas línguas indígenas maranhenses, ele é de relevância teórica e contribuição para a área de linguística? Eu acredito que seja. Então, vamos pensar aqui no impacto, né? Impacto prático e aplicações de benefícios. Então, eu vou pensar aqui no impacto prático. Se eu, por exemplo, criar ali na região, por exemplo, de Grajaú, que às vezes você tem duas aldeias indígenas que são uma próxima da outra, e as duas elas falam, por exemplo, variedades diferentes do mesmo, digamos assim, da mesma língua. Então, pensar ali, talvez, a criação de um, de um vocabulário, de um dicionário, de um glossário, que auxilie os mais jovens a preservar as matrizes linguísticas daquelas comunidades. Então, a gente pega ali que impacto prático isso vai ter? Com que a gente garante que essas palavras elas vão sendo catalogadas e saiam do nível oral para o nível escrito, e aí passem ali a servir como uma forma de preservação da própria língua e da própria ancestralidade daqueles povos, né? Então, que benefícios e aplicações podem ter? A gente pode começar a se pensar aí, talvez, uma gramática de algum tipo de língua indígena maranhense, ou que seja, por exemplo, de tribos, não é nem de tribo, gente, é de comunidade indígena diferente, de etnias indígenas. E a gente vai pensar aqui também a viabilidade e a execuibilidade do estudo. Por que a gente precisa pensar nisso? Porque às vezes a gente tem ali algumas ideias, e as ideias, por exemplo, elas não cabem nos 2 anos que a gente quer pesquisar. Então, eu quero fazer uma pesquisa sobre. Vou continuar nessa linha de línguas indígenas. Eu quero fazer uma pesquisa que vai envolver
duas aldeias que falam, teoricamente, a mesma língua, né? Só que a gente percebe, né, que, embora seja a mesma língua, mas elas são de variedades diferentes. Eu sei disso porque eu estava conversando com uma aluna nossa do Letras Libras, e, e aí ela terminou dizendo que ela diz que é uma língua, mas na verdade a língua que eles usam é outra. Ainda tem mais essas questões. Então, levaria muito tempo, talvez, para eu elaborar um projeto que ele fosse, digamos assim, consumir somente 2 anos para catalogar, por exemplo, daquela região inteira. Então, o que que eu vou fazer ali? Eu tenho que fazer um recorte menor. Então, esse recorte menor, ele vai partir dessa questão exatamente que eu estou discutindo com vocês, que é a viabilidade e execuibilidade do estudo. Eu sei que esse estudo não vai caber ali em 2 anos, né? Então, não vou conseguir fazer o estudo em 2 anos. Como é que eu vou fazer? Então, faço ali um recorte menor, né? E aí torno o projeto viável. Porque se eu mantiver esse projeto do jeito que ele estava, muito inflado, ele termina extrapolando o tempo do mestrado e aí os alunos terminam sendo penalizados e o programa também, né? Então, pensar aí, essa minha pesquisa, aquilo que eu estou pensando dentro daquele tempo, tem ali uma viabilidade para que eu consiga executar isso de forma estruturada, organizada? Então vamos pensar aí, né, como é que eu vou fazer para estruturar essa justificativa. Então, peguei ali na minha seção de justificativa e o que que eu tenho que ter naquela seção. Então, eu preciso inicialmente apresentação do tema. Então, no primeiro parágrafo, nos dois primeiros parágrafos, apresentar o tema de forma clara, né? Então, eu tenho que dizer assim, ó, o meu trabalho ele é importante por quê? E aí eu vou lá primeiro, eu tenho que apresentar o tema. Depois eu vou falar sobre a relevância social. Então, o que que essa minha pesquisa, ela vai contribuir, digamos assim, socialmente, para a minha comunidade maranhense ou para a comunidade, digamos assim, nacional, por meio da minha pesquisa que ela é local. E aí depois eu vou pensar também aqui, ó, no item 3 que é a aplicabilidade dos resultados. Então eu tenho que pensar ali, esses resultados eles vão ser ali, como é que eles vão, digamos assim, impactar, como é que eles podem ser aplicados em um outro contexto. Então, quando eu for justificar a importância da minha pesquisa, então eu vou ter que primeiro pensar na apresentação do tema, né, de forma clara, objetiva, organizada, na relevância acadêmica e social, né, porque não adianta eu só pensar na questão do acadêmico, porque eu tenho que devolver para a sociedade esse conhecimento de forma prática, a aplicabilidade desses resultados e a possibilidade de aprofundamento, né? Então, geralmente, vocês vão entrar agora para uma pesquisa de mestrado, então tem alguns alunos daqui do PG Letras que já estão fazendo doutorado. Alguns resolvem continuar com a pesquisa exatamente de forma ampliada no doutorado. Então, geralmente, quando você vai terminar uma dissertação, você termina pensando o seguinte, ó, lembra daquela parte que eu falei, que a dissertação precisa ter 2 anos, e nesses 2 anos eu preciso dar conta de algumas coisas? Então, posso já deixar aberto, a partir de algum dos achados da minha pesquisa, para uma pesquisa de pós-doutorado. Ou para digamos assim, por um aperfeiçoamento fora do Brasil. Então, assim, eu tenho que deixar já possibilidades para que eu consiga ampliar o espectro da minha pesquisa, tá? Então, vamos lá, por exemplo. Uma pesquisa sobre o impacto das redes sociais na linguagem escrita. Então, ela pode justificar-se, né, apontando que professores relatam dificuldades na escrita formal de alunos devido ao uso excessivo de abreviações e neologismos, tá? Então, eu vou ter ali que a minha pesquisa, o tema dela é esse aqui, né, impacto das redes sociais
linguagem escrita. E aí, o começo da minha justificativa vai estar baseado em quê? Em eu apontar que professores relatam essa dificuldade, né, na escrita formal dos alunos, devido aos excessos de abreviações e neologismos. Então, isso aqui, ele vai ter que ser trabalhado levando em consideração o ponto 1, 2, 3 e 4, tá? Desenvolvendo ali na minha seção de justificativa, tá? A gente sabe que, digamos assim, nessas 2 horas é praticamente, digamos assim, impossível a gente dar um panorama maior para vocês. A gente tá, digamos assim, vou tentar aqui resumir o máximo que eu puder nessas 1 hora que eu tenho aqui. Então, vamos passar aqui para a metodologia, pensar aqui que eu já fiz aqui. Estabeleci meu tema, meu problema, os meus objetivos, já lancei as minhas hipóteses quando for, né, a questão, e aí também eu já pensei aqui na minha justificativa, né, levando em consideração esses pontos que eu já falei para vocês anteriormente. E aí eu vou ter a minha metodologia, que é exatamente o dizer como as coisas elas vão acontecer, né, dentro da ação dos objetivos, como é que eu vou trabalhar para entregar em forma de resposta, na análise dos dados, a resposta para a minha pergunta-problema. Então, eu vou ter que pensar aqui, né, que eu vou ter que lançar mão de um conjunto de procedimentos, né, e esses procedimentos eles vão guiar a minha pesquisa, vão me guiar no campo para que eu consiga entregar em forma de achados aquilo que eu vou ali buscar que volta para mim em forma de dados, né? Então, eu vou pensar aqui nesses elementos que são fundamentais. Eu preciso pensar aqui no tipo de pesquisa, né? Então, dependendo da área que eu for trabalhar, eu posso ter aqui um tipo de pesquisa qualitativa e posso ter um tipo de pesquisa quantitativa. Mas aí eu poderia pensar o seguinte: dá para eu trabalhar um pouco de cada? Dá, que é o que nós chamamos das pesquisas quantitativas. Nas pesquisas quantitativas, vocês vão utilizar instrumentos de coleta de dados para coletar os dados, e eles vêm, uma parte deles em forma de número, né, de dados numéricos, e aí, algumas das vezes, vocês vão utilizar alguns, digamos assim, dependendo da área, claro, alguns aplicativos para fazer a tabulação desses dados, e esses dados vão ser, digamos assim, interpretados por você, pesquisador. E aí, uma parte desses dados ali numéricos, eles vão, ali você vai fazer a leitura e vai fazer a interpretação. E essa outra parte, que é a parte qualitativa, é exatamente onde você vai ali fazer o diálogo desses dados com a teoria e você fazendo esse intermédio. Então, você vai ter ali o que a gente vai chamar de triangulação dos dados. Você tem aqui o dado, né? A teoria e você como um intermediário. E aí você tem aqui um triângulo que se fecha, que é exatamente esse triângulo que vai determinar ali, nesse fechamento, né? Você vai ter aqui, dessa triangulação dos dados, você vai ter aqui os achados. Então, são esses achados que vão aparecer ali na interpretação dos dados, tá? Então, vamos lá para a questão das técnicas de coleta de dados. Vou para o campo ou vou para o, digamos assim, vou fazer uma pesquisa bibliográfica, documental. Então, isso são vários tipos. Então, eu posso ter pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo. Eu acho que isso foi falado lá na primeira apresentação para vocês. Então, essas técnicas de coleta de dados são os instrumentos que você vai aplicar para eles devolverem os dados. Ou seja, eu vou trabalhar, por exemplo, com uma pesquisa qualitativa. E aí eu vou trabalhar com entrevistas. Então, essas entrevistas, o que vai acontecer? Essas entrevistas elas vão ser aplicadas, e aí depois, por exemplo, os informantes ou os meus sujeitos da pesquisa,
responderem as perguntas, elas vão voltar para mim e eu vou tabular os dados. Então, eu vou fazer a decupação, ou seja, a transcrição de todas as entrevistas. E eu poderia parar para pensar o seguinte: vou fazer entrevista, posso ir para o campo de qualquer jeito? Não dá. Então, eu preciso ter ali um roteiro de entrevistas. Sem o roteiro de entrevistas, eu não consigo aí, né, estabelecer uma relação aqui básica, né? Vamos pensar da seguinte forma: eu preciso de um roteiro de entrevistas, então eu vou ter que ter aqui, vamos montar um roteirinho de entrevistas aqui, bem rapidinho. Então, nesse roteiro de entrevistas, eu vou ter uma coluna, 2 colunas e 3 colunas. Numa coluna, eu vou ter o objetivo. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou ter o objetivo que eu quero alcançar. Na segunda, eu vou ter a pergunta. Na terceira coluna, eu vou ter a teoria que vai embasar a minha pergunta, né? E aí eu preencho aqui, né? Faço, digamos assim, 5 perguntas, né? Opa, aqui eu tenho geralmente 3 objetivos, né? 3 objetivos, faço 5 perguntas, e aqui eu vou ter a teoria que eu vou estar embasando, tá? E aí eu vou lá, aplico as perguntas, elas vão, os informantes vão me devolver essas perguntas respondidas, né? Eu vou gravá-las, e aí eu vou fazer análise, né? Por meio desse instrumento de coleta de dados aqui, que é a entrevista. Poderia ser outro? Poderia. Poderia estar trabalhando com documentos. Aí eu não precisaria de um roteiro de entrevistas. Mas se eu for para campo e for fazer entrevista, né? Eu preciso também fazer observações. Perdoe minha letra, mas ela não está das melhores hoje, tá bom? Acho que depois que eu parei e comecei a digitar, minha letra ficou pior do que já era, né? E aí você vai ter as observações, né? E essas observações, elas também têm que ter um roteiro, porque eu não posso ir para o campo só olhar por olhar, eu tenho que ter um objetivo para seguir, e aí eu tenho que aqui, em vez de ter a pergunta, eu tenho o que eu vou observar. E a teoria que vai embasar ali o meu olhar para aquele momento. Entenderam como esses instrumentos de coleta de dados eles vão sendo aplicados por vocês, eles vão devolvendo os dados, certo? E é exatamente no uso desses instrumentos de coleta de dados que a gente vai ter aí os dados coletados, tá bom? Fiz a coleta de dados e agora chegou o momento mais legal, esperado do seu trabalho, que é a análise dos dados, né? Então, trazer aí essa análise, né, de forma organizada, como é que ela vai se estabelecer de forma organizada? Para que a minha análise seja uma análise organizada, eu preciso ser organizado enquanto pesquisador. Então, aquilo tudo que eu falei para vocês anteriormente, aquilo precisa ser seguido, né? E isso tem que estar refletido no projeto de vocês. Então, se eu vou dizer o seguinte, que eu vou fazer uma pesquisa com alunos do 9º ano, lembra que eu falei aqui em cima sobre alunos do 9º ano? Então, eu vou para o 9º ano e eu tenho que ter o quê? Eu tenho que, na minha metodologia, ter que dizer qual é o local da pesquisa, quem são os sujeitos da pesquisa, por que eu estou indo pesquisar ali, o que tem de interessante, como eu vou fazer para aplicar esses questionários, como eu vou fazer para observar, então eu tenho que detalhar. Não, não basta dizer o seguinte, ó, eu vou dizer assim, que entrevista é, digamos assim, vou pegar aqui uma definição bem genérica, é ir até um informante e coletar suas informações, tá? Beleza, eu disse o que era entrevista, mas eu tenho que dizer na minha metodologia como eu vou fazer para entrevistar. Então, eu tenho que dizer que eu vou separar do 9º ano 5 alunos
do sexo masculino, 5 do sexo feminino, estudantes entre tantos e tantos anos. Porque, por exemplo, se eu tiver, às vezes, um aluno que, no nono ano, os alunos são de 14 anos, eu acho que são 14 a 14 anos. E aí, digamos que eu tenho um aluno que é repetente, ele está com 17 anos, então esse aluno não serve para a minha pesquisa. Por quê? Porque eu coloquei na minha metodologia que eu só vou aceitar alunos que estejam entre 12 e 14 anos, tá? Então, se eu colocar na minha metodologia que só posso ter esses, eu não posso, digamos assim, aparecer uma pessoa, então essa pessoa ela está descartada, tá? Então, onde isso tem que estar amarrado exatamente aqui, ó, na metodologia, tá? Às vezes, a gente peca por falta. Então, se eu disser o seguinte, eu vou coletar, eu vou fazer uma pesquisa de campo, essa pesquisa de campo ela vai ser onde? Ela vai ocorrer na escola municipal, etc e tal. É uma escola da rede pública de ensino, do ensino fundamental, tem tantos alunos, fica localizado no bairro tal. Nessa escola eu vou aplicar o questionário. O questionário é isso, isso, isso. Então, dentro da minha pesquisa, eu vou utilizar o questionário com pessoas assim, assim, assado, de tanta idade, entenderam? Isso é uma metodologia bem organizada, bem amarrada, bem engessada ali. Engessada no sentido de você estar ali, ela não se quebra com facilidade, tá? Não que ela não possa mudar, pelo contrário. Às vezes, como a professora Mônica falou, você faz a seleção pretendendo um orientador, e aí aquele orientador já tem um número X de alunos que ele pode pegar naquela seleção. Então, você é obrigado a ser, digamos assim, realocado para outro orientador. E aquele orientador talvez não trabalhe com a mesma teoria, mas não trabalhe naquela linha. Então, você termina tendo que fazer alguns ajustes necessários para que você continue com a sua pesquisa. Isso é normal dentro da pesquisa, tá? O próprio projeto, ele já prevê que ele pode ser alterado no decorrer do seu percurso enquanto aluno, tá? O ideal é que ele não mude, ou se mudar, mude pouco, tá? Então, vamos lá, por exemplo, em um estudo sobre o efeito da contação de histórias no desenvolvimento da leitura, a metodologia pode envolver um grupo de alunos que recebe contações de histórias e outro que não recebe, comparando o desempenho da leitura, tá? Então, essa daqui é um exemplo que eu posso pensar aqui, né, sobre a questão do efeito da contação de histórias no desenvolvimento da leitura, e a minha metodologia ela vai envolver o quê? Um grupo de alunos que recebe e outros que não recebem. E aí, o que que eu vou fazer na hora que eu for colocar na minha metodologia? Detalhar por que que eu pensei nessa questão dos que recebem e dos que não recebem. Tem alguma outra possibilidade? Eu poderia colocar na minha metodologia. Então, eu tenho que dizer aquilo que eu vou, como eu vou trabalhar ali nessa questão aqui, nesse caso, um estudo de campo, tá? E aí, eu pensei da seguinte forma, já me encaminhando aqui para o final, eu separei 3 partes aqui, né? Uma de metodologia, pensando aí em sociolinguística, né? Embora não seja especificamente da sociolinguística, mas vamos pensar o seguinte: na sociolinguística, que tem uma base muito forte da sociologia, da antropologia, então você vai ter ali questões que envolvem metodologias quantitativas e qualitativas. Então, por exemplo, eu vou falar da recorrência, por exemplo, do R retroflexo, aquele de Porta, né? Em falantes no sul do Maranhão, naquelas colônias por exemplo, de gaúchos e paranaenses que tem ali. Então, eu vou coletar dados que sejam de ordem quantitativa, né, porque eu vou trabalhar ali com questão de entender que sujeitos são esses, né, a idade, de onde é que eles vêm, estado, etc. Então, vou também trabalhar ali a questão qualitativa para fazer uma parte da interpretação, né, dos dados. E aí, quais são as técnicas que eu vou usar? Os instrumentos, entrevistas, né, sociolinguísticas, porque a entrevista, ela, na base da sociolinguística, ela tem todo um rigor que precisa ser seguido, né, e análise de variação linguística. Posso utilizar outros instrumentos, outras técnicas? Posso. Só que, às vezes, você encher a sua pesquisa de instrumentos, ela não garante que ela vai ser mais eficiente.
Então, se você prometer que você vai utilizar entrevista, questionário e, digamos, análise documental, se por acaso dentro da sua análise não aparecer claramente que você está utilizando um desses instrumentos, isso já demonstra uma fragilidade da sua pesquisa, né? Porque tudo diferente do mundo da política, né? Onde todo mundo promete o que quer, inclusive pagar Uber para a população inteira, na pesquisa não tem isso. Se você promete que vai usar 3 instrumentos, você tem que usar os 3 instrumentos. Se você promete que vai usar 2, somente 2, tá? Então, no texto científico, você tem que cumprir aquilo que você está prometendo, tá? E aí, como algumas referências, a gente vai trabalhar ali, talvez, com o Labov, né? E com a Bortoni e Ricardo. Tem outros? Tem. Se eu for trabalhar com sociolinguística pluridimensional, eu posso trabalhar com o Thun, por exemplo, né? Acho que é um autor alemão que trabalha com linguística pluridimensional. Né? Então, vamos lá para um exemplo. Um estudo que pode investigar, né, o uso de gírias entre adolescentes de diferentes regiões do Brasil. Então, comparando como fatores sociais e geográficos influenciam na linguagem. Né? Então, pensar aí, como eu dou aula, por exemplo, no curso de Letras Libras, às vezes você tem ali dentro de determinadas comunidades no mesmo município, na mesma área, variações linguísticas. Então, eu posso também pensar nesses aspectos. Então, eu preciso ir para campo, conviver com esses sujeitos, para entender um pouco, para observar, fazer as anotações. Lembrando que quem for trabalhar, por exemplo, com pesquisa de campo, a primeira coisa que tem que fazer é conseguir um diário de campo. O meu, da minha última pesquisa, estava por aqui. Deve estar por ali por cima guardado, tá? Então, vamos passar aqui, né? Essa daqui da linguística textual, eu vou passar em diante. E vamos aqui para a questão da metodologia em análise do discurso materialista, que é com a qual eu trabalho, né? Então, neste caso aqui, a gente vai ter o seguinte: tipo de pesquisa. Isso é uma questão que vai variar de escola para escola. Por exemplo, lá onde eu fiz o meu doutorado, a gente não trabalha com questão qualitativa na pesquisa em análise de discurso de linha francesa. Por quê? Porque a gente entende que a própria análise de discurso materialista, ela sim seja como um instrumento de uma metodologia de pesquisa. Então, ela não é qualitativa nem quantitativa. Ela tem ali os instrumentos próprios, como a gente chama de a caixa de ferramentas da análise do discurso. Mas, para a maioria das outras teorias, tem essa questão. No caso, análise de discurso, não. Né? Então, você vai ter que fazer o quê? Né? A análise de discurso ela é materialista, então você precisa da materialidade do texto, da ideologia, que ela se materializa no texto. E aí você vai ter aqui, primeiro, a análise de corpus discursivo. Então, tem que montar um arquivo. O arquivo é, na verdade, o meu arquivo. Todo o material que eu for utilizar, eu guardo digamos assim, é um arquivo, digamos assim, um tanto quanto virtual, que eu guardo o meu material, e aí eu vou, a partir daí, fazendo ali os meus recortes, né? Então, eu preciso, depois que eu montar esse corpus discursivo, né, eu preciso fazer a seleção desses textos, que eles podem ser textos midiáticos, políticos, institucionais, e etc. Por quê? Porque ele vai depender daquilo que eu vou querer trabalhar. Então, no meu caso, na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com Bumba Meu Boi. Então, eu trabalhei com DVD do Boi de Maracanã, trabalhei com análise das toadas e trabalhei com análise do material imagético, né? E da própria produção audiovisual, da própria, digamos assim, execução do boi em sua totalidade. Então, pensar aí nessa questão da seleção desse corpus. Então, eu tenho que identificar o quê? Identificar formações discursivas ideológicas e, a partir daí, eu vou adentrando a outros níveis. Então, eu vou trabalhar ali, por exemplo, com outras categorias como memória, efeito
metafórico e outras categorias que vão se apresentando de acordo com a minha pesquisa. Aí, uma outra diferença que a gente vai ter. Na maioria das teorias, a gente observa que as pessoas pegam o corpus, né, o corpus ou os dados, como você chama, como a gente chama em outras linhas, como a sociolinguística são os dados, e aí você tenta dizer o seguinte, esse dado aqui ele vai caber com tal coisa, então você vai lá e tenta encaixar, né? Ou às vezes você faz ou outro tipo de seleção. Na análise do discurso de linha francesa, geralmente você olha para o corpus e é o corpus que vai demandar a categoria de análise. Então, às vezes você percebe que a repetição por meio da paráfrase, ela é muito mais, digamos assim, ela tem um dominante. Então você já percebe que aquele corpus ele demanda que você trabalhe com a categoria de memória. E aí você trabalha com memória. Eu posso trabalhar também com sujeito, porque ela envolve ali uma questão de um sujeito que uma hora ele age de uma forma, outra hora ele age de outra. Então eu penso ali na questão de que sujeito é esse? Que sujeito que eu voltou aqui, que eu percebo que tem aqui nesse corpus, tá? E aí, como referências, eu vou ter aqui basicamente o Pechet, né? Michel Pechet, e a Aimee Orlandi. Tem outros? Tem. Tem, por exemplo, a Maria Cristina Leano Ferreira, tem, por exemplo, a Suzy Lagazzi e assim por diante, né? Então, pensar também nessa questão das referências, que eu tenho que, hora que eu for fazer o meu projeto, que eu tenho que pensar nos autores que conversam. Porque, às vezes, eu vou pensar o seguinte, eu vou tomar como base o primeiro ano que eu concorri para o doutorado com o meu projeto. Aí eu fui lá, não sabia muita coisa de análise de discurso, comecei a fazer o projeto, fiz o projeto, e aí eu tirei uma nota que não dava para passar. Depois, conversando com uma outra colega que já trabalhava com análise de discurso, ela falou assim, não, Marcelo, esses autores aqui, eles trabalham com análise de discurso, mas não é bem nessa vertente que tu tá. Então, misturar autores que não dialogam no seu projeto, ele termina fragilizando também um projeto, porque ele demonstra que você não tem conhecimento teórico para fazer ali o seu arcabouço teórico do projeto. Então, se eu for trabalhar, por exemplo, com Foucault, eu tenho que pensar ali com autores que leem Foucault no Brasil ou em outros lugares do mundo. Então, por exemplo, vou falar, por exemplo, de Mônica, com perdão aqui da intromissão, vou pensar no Foucault, né? Vou pensar no Cortini, que vai pensar o corpo, vou pensar ali, digamos, eita, agora me fugiu. Vou pensar talvez no Milton Milanês, que trabalha com a questão de audiovisualidades, né, que é um pesquisador alinhado com isso. Vou pensar, por exemplo, na Gregolin, né, que é a grande matriarca dos estudos Foucaultianos no Brasil. Então, eu vou ter que pensar no autor no base e vou ter que pensar naqueles que vão beber nele aqui no Brasil. Para que quando eu for. Vamos pensar no seguinte, no nosso recorte temporal. Quando o Peixe ainda estava aqui entre nós, né? Na verdade, acho que nem sei se a gente. Ou seja, ele estava vivo ainda. Algumas das nossas materialidades discursivas elas não existiam. Por exemplo, não existia redes sociais. Então, a noção de discurso ela foi sendo deslizada ou sendo atualizada ao longo dos anos. Então, eu vou pensar em autores que vão completar o pensamento do Peixe, mas que esses autores estejam ligados com a análise do discurso pechetiana. Dá para eu, por exemplo, pegar uma teoria de uma outra teoria e trazer? Dá, mas dá mais trabalho. Nesse caso, a gente vai ter que metaforizar uma teoria. Só que para metaforizar uma teoria, dá trabalho. Então, no projeto, vocês não têm muito tempo para isso. Então, por isso que vocês precisam ler o autor base e ver quem está lendo esse autor para vocês fazerem ali um alinhamento organizado, tá bom? Uma outra dica que eu dou para vocês, né? Como é que se aprende a fazer metodologia? Lendo metodologias de outros autores. Então, se eu vou fazer uma dissertação de mestrado, eu preciso ler
metodologias de dissertações de grandes orientadores, que sejam ícones na área, porque é ali que eu entendo como funciona a lógica para eu construir a minha própria lógica. Porque foi assim que eu fiz a minha metodologia da minha tese. Foi lendo metodologias de outras teses, entendendo que algumas coisas serviam para mim e outras não. As que serviam para mim, eu aprimorei a partir do meu objeto de estudo. Então, por exemplo, como eu estava trabalhando com bois de matraca, então eu trabalhei com Maracanã, Maioba e Ribamar, que para mim eram os três grandes. E aí eu pensei o seguinte, como é que eu vou fazer para trabalhar ali no efeito memória se eu vou trabalhar com três bois diferentes? Então eu tenho que procurar, né, ali aquilo que se aproximava e aquilo que se distanciava entre esses três bois. E aí eu pensei do seguinte, vou pensar aqui na sequência discursiva Maioba, sequência discursiva Ribamar e sequência discursiva. Sequência discursiva, gente, são os recortes que a gente faz, tá? Maracanã. Maracanã. E aí, o que que acontece? Eu conseguia trazer toadas desse boi e desse boi, sendo que eu fazia, às vezes, um comparativo dos três e não conseguia me perder, porque na minha metodologia eu já disse que eu ia fazer essa separação, né, por bois. Então, se eu tinha, por exemplo, do boi da Maioba, então eu tinha uma sequência discursiva 1, e aí na sequência discursiva, digamos assim, 5 do boi de Ribamar, eu ia trazer essa que se confrontava com essa. E aí eu conseguia, na hora que eu ia fazer a minha análise, né, dos dados, eu ia dizer o seguinte, na SD Maioba, diz tal, 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 em comparação com as SD5 Ribamar, que diz tal, 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 tal. Mas isso foi possível porque eu consegui fazer essa amarração ali na metodologia, para dizer como eu ia proceder, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá, por exemplo, uma pesquisa, né, ela pode analisar o discurso sobre o professor na mídia, né, verificando como determinadas ideologias se manifestam na construção da imagem do docente. Então, esse é um exemplo de pesquisa que eu vou poder fazer aí, utilizando a análise de discurso materialista, tá? Então, meus queridos, vamos lá para as considerações finais aqui, né, para dizer o que a gente trabalhou hoje. Então, hoje, a gente pensou aqui na formulação dessas hipóteses, né, como um guia de pesquisa científica. Depois, pensamos aí na justificativa, que é aquilo que sustenta a relevância do estudo, né, para dizer por que a gente está pesquisando aquilo, por que aquilo é importante. E pensamos aí em terceira metodologia, que ela deve estar bem estruturada para garantir a validade dos resultados. Uma metodologia fraca não produz bons resultados. Então, por isso que a gente tem que pensar ali na metodologia enquanto aquilo que vai narrar aquilo que eu vou fazer quando eu estiver fazendo ali o trato dos dados, tá? Então, era basicamente isso. Essas aqui são as minhas referências, tá? E muito obrigado. Mônica, eu coloquei o teu e-mail aqui, nem perguntei se podia. Pode. Deve. Muito bem, Marcelo, obrigado. E agora nós temos as questões, né?
A gente pode começar com essa aqui da... Bom, professor, a gente temos aqui algumas perguntas. A professora Mônica, já ela respondeu mesmo no chat. Aí temos aqui com o professor Marcelo. A professora Raquel Alves perguntou: professor, em que situações não se faz necessária a apresentação das hipóteses? A primeira pergunta. Aí, se você quiser já responder, a gente passa para a segunda pergunta. Eu quero, porque minha memória não está das melhores. Pronto. Porque o que acontece teoricamente, a gente tem que ter a hipótese em praticamente todas as pesquisas, porque isso é de uma demanda do problema. A questão é, por exemplo, na análise de discurso, eu vou falar de onde eu trabalho, de onde eu estou falando, né? Do lugar. Não tem hipótese, porque a hipótese é antecipar aquilo que você não consegue dar conta, porque é o corpus que vai te demandar, inclusive, ali, as categorias de análise. Então, não tem como você fazer uma hipótese para análise do discurso, mas para a maioria das outras teorias é necessário, e às vezes ela aparece explícita ou implícita, tá? Na sua redação. O ideal é que você faça ali tudo de forma explícita para que na hora que o seu avaliador for olhar para o seu projeto, ele consiga identificar, né, esses elementos. Porque quanto menos problemas você tiver, menos alguém vai perguntar. Se o teu trabalho tem todos os elementos, o que o avaliador vai observar ali seja a robustez dos argumentos que você está utilizando. Tá bom? Espero ter respondido a tua pergunta. Pronto. A segunda pergunta foi da Daiane F. Soares. Ela perguntou: as pesquisas de campo apresentam maior probabilidade de apresentar hipóteses? Olha, não necessariamente. Por quê? Porque, como eu falei, é o seguinte, a hipótese, ela vem demandada da pergunta-problema. E toda pesquisa nasce de uma pergunta-problema. Então, se você tem uma pergunta-problema, ela automaticamente vai te pedir ali uma hipótese, né? Só que ela aparece, como eu falei, de forma implícita ou explícita. Ou não necessariamente apareça, como é no caso da análise do discurso de linha francesa. Pelo menos lá onde eu estudei não aparecia, né? Nem essa questão de qualitativo, porque a gente entende que a análise do discurso ela já é uma metodologia, ela não precisa se classificar enquanto quantitativa ou qualitativa, e por questão da questão da hipótese, por quê? Porque se eu lanço uma hipótese, eu já chego com um preconceito, quando, na verdade, a análise do discurso não quer provar o certo ou errado, verdade ou falso. Ela quer demonstrar os funcionamentos discursivos naquele corpus. Espero ter respondido. Pronto. A Daniele Barbosa da Silva também fez uma pergunta. A pesquisa pode ter mais de um tipo de coleta de dados? Aí, por exemplo, tem uma análise documental e também de campo? A pergunta foi para mim, que eu, de repente, sei lá, se a Mônica quer responder. Mas, assim, eu respondo depois a Mônica, se ela quiser, ela complementa, tá bom? Tudo depende do seu olhar. Por que eu digo do seu olhar? Porque se na hora da minha metodologia eu digo que eu vou ter um tipo de coleta de dados para um momento da minha pesquisa e um outro tipo de coleta de dados para um segundo momento da minha pesquisa, isso é completamente permitido e normal. Mas, lembra daquilo que eu falei para vocês, da questão da execuibilidade? Eu tenho que ver, por exemplo, se eu vou ter tempo para ir tantas vezes ao campo de pesquisa. Então, se eu não tenho muito tempo para ir, gente, entendo, 2 anos não aparece assim uma coisa muito gigante, não é? Porque quando você começa a fazer as disciplinas, parece que o teu mundo, todo o teu tempo ele é sugado pelas disciplinas. E aí, de repente, quando tu vê, termina as disciplinas, tu já tem que entregar a qualificação e aí tem que entregar depois o texto e as outras demandas, tem que publicar artigo, tem que participar de evento, ou seja, 2 anos parece que viram 6 meses. Então, utilizar vários instrumentos de coleta de dados em momentos diferentes, talvez, isso só se você tiver realmente com
livre de trabalho, né? Que isso é uma outra coisa, que tem gente que não está liberado do trabalho, faz o mestrado e trabalha, isso é um outro problema. Então, quanto menos instrumentos de coleta utilizar, digo assim, um mínimo, né? 2, dependendo da sua linha de pesquisa. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com sociolinguística, geralmente eu vou trabalhar com questionário, com entrevista e com observação. Então, eu tenho 3. Beleza. Se eu for trabalhar, por exemplo, no meu caso, da análise do discurso, eu trabalhei com Bom Meu Boi. Então, eu trabalhei com documentário, com toadas e fiz entrevista. E engraçado, eu utilizei uma entrevista do próprio documentário para fazer a minha análise. Entenderam? Então, mas é uma pesquisa de doutorado, 4 anos, então eu voltava, ia para o Paraná, voltava para o Maranhão, ia para acompanhar boi, etc. E tal. Então, depende, né? Depende do seu tempo. Quer falar alguma coisa, Mônica? Pronto, professores. Então, aqui pelo chat, só houveram essas perguntas, né? A priori, a professora Mônica já tinha respondido, né? Que o Gleude Pinheiro havia perguntado. Professora Mônica, atualmente a senhora está concentrando suas pesquisas somente nessa temática apresentada? A mulher em notícias sobre lutas por moradias em jornais maranhenses? Ou tem mais alguma outra temática que estuda? A professora respondeu mesmo no momento também, e foram essas do professor Marcelo. Eu passo a palavra aí para a Mônica, que é a nossa capitã de hoje. Capitã nada, capitão é Gino. Eu estou aqui obedecendo, eu sou recruta zero. Dino, quer falar alguma coisa? Antes que o Dino se manifeste, eu só queria fechar com a ideia de que investir no projeto é muito interessante, né? Porque ele é a bússola, né, Marcelo? Então, um projeto bem estruturado no começo, lógico, vai passar por ajustes, mas é ali o começo da tua introdução, da dissertação, é ele que vai dar o norte, né? O passo a passo do que tu tens que fazer. Então, investir nesse momento pré-seleção é muito legal, porque você já entra, né, seguro de que o teu objeto está bem recortado, e por isso é importante investir mesmo, né? Sentar e estudar e fazer as leituras necessárias, que o projeto é o embrião da dissertação ali. Então, ele que vai direcionando. Então, quanto mais a gente, por exemplo, a parte metodológica, se ela é bem trabalhada, se ela é bem desenvolvida, não se tem muita dificuldade em desenvolver, né, a pesquisa, se ela quer seja de campo, ou uma pesquisa mais documental, pesquisa bibliográfica, revisão de literatura. Então, vale a pena investir nesse momento pré-seleção, né? Cadê o Dino? Sumiu. Pois é. Enquanto o seu Lobo não vem, eu vou pedir, acho que a gente tem só 10 minutinhos, eu sei que está todo mundo cansado, inclusive nós, os professores, mas... o Carlos César. Vou deixar, então, os alunos perguntar. Ele quer falar, Carlos César? Acho que não, ele queria só... eu vou pedir para a Laís ou o Paulo passar aquele edital na página 22, só para mostrar que existe um roteiro, o roteiro de que eu estava falando no edital. Tem como passar? Deixa eu ver se eu consigo no meu... Eu passei 2 documentos. Só interromper. A Daiane F. Soares, ela também tem outra pergunta. Ela perguntou também sobre... professora Mônica, no exemplo dado sobre a pesquisa em jornais, além das delimitações apresentadas, eu poderia funilar com a questão temporal também?
Ótimo. Sim, é um bom, né, um bom recorte, uma boa delimitação. De que ano? Por exemplo, nessa pesquisa da graduação, a moça que eu orientei, ela até trabalhou 2 anos com essa pesquisa comigo, e ela fez um recorte bem interessante que foram notícias, ela trabalhou com notícias que surgiram, né, circularam em 2020, que foi o ano da pandemia. E por que ela escolheu esse marco temporal? Porque ali foi onde, inclusive foi onde a ideia da pesquisa surgiu, quando a gente tinha muitas notícias, né, sobre questões habitacionais, que as pessoas estavam, na pandemia, sofrendo muito em ficar em casa, porque as casas não tinham estrutura física, né? As pessoas não tinham casas boas onde morar, então a própria habitação era um problema, né? E isso ficou escancarado. E daí ela fez um recorte que foram notícias de 2020 a 2022. 2020 porque foi a pandemia, o momento em que as questões de moradia ficaram muito evidentes, né? Os problemas ficaram muito evidentes na mídia, nos jornais. E apareceu muita mulher nas entrevistas, nos telejornais, quem dava as entrevistas eram sempre mulheres, né? E mulheres negras, então, por aí a pesquisa foi se construindo de um olhar, né, sobre o cotidiano. E aí vocês podem me perguntar, professora, e qual que seria a relevância política, social de um trabalho como esse, né? A pesquisa já foi concluída, né? A gente trabalhou 2 anos nessa pesquisa com as mulheres, a gente não fez o recorte de gênero, até porque são poucas as notícias sobre mulheres e moradia aqui em jornais locais. Mas existe o Observatório da Cidade em Fortaleza, e a gente vai mandar os dados do que a gente concluiu com a pesquisa, a gente vai mandar o relatório da pesquisa para esse observatório, porque a gente confirmou uma coisa que também já foi feita em outros lugares, né, que os jornais, eles é como se eles neutralizassem o poder que as mulheres têm de mobilizar a luta, né? Então, colocam as mulheres como mulheres fragilizadas, que estão ali recebendo o apoio do governo como benesse, não como direito. Então, assim, a mulher aqui aparece, dificilmente aparecia homens, né? Falando das questões habitacionais, mas quando as mulheres aparecem, o lado lutador delas, ele é neutralizado, né? É como se dissesse, só está conseguindo a casa aí porque veio um secretário que ajudou, né? E nunca é porque elas foram à luta. Inclusive, tem uma notícia lá que a minha orientanda conseguiu, fez uma análise muito interessante, em que a entrevistada era uma moça que era líder de uma comunidade aqui de São Luís, né, de um bairro periférico, e ela era tipo a líder da associação de moradores, e ela que mobilizava o pessoal. E quando ela vai dar a entrevista, ela simplesmente apaga o lado dela de liderança, de quem mobilizava, e daí ela vai concordando que realmente eles só conseguiram a casa porque o Estado olhou, né, para eles de um modo diferenciado. Então, ela mesma vai se subjetivando, né, vai incorporando esse discurso do jornal de que é o Estado que com a sua benesse, né, com a sua benevolência, meio que por caridade, consegue as casas. Nunca são essas mulheres, é como se a luta delas não tivesse ali nenhum peso para a conquista desses lugares. É bem interessante a leitura. Então, é uma forma, né, de a gente devolver para a sociedade o que a gente faz aqui na academia. É um dado, acho que, importante, né, saber
que é preciso olhar, fazer políticas públicas, mas olhar as mulheres como, né, também lutadoras, como merecedoras de um processo de luta, né, e não só da benevolência do Estado. Mas se elas não fizessem barulho, eles não iam enxergar, né, a comunidade que precisava ali de moradia na época da pandemia. É isso. Então, gente, eu acho que Você vai querer mostrar, projetar o item 12 do edital? Acho que não, já está bem tarde, né? Já. Era só para mostrar que existe um roteiro, né, no edital. Aí vocês, quando sai o edital do PG Letras, deem uma olhada no roteiro do projeto de pesquisa. Bom, então nós agradecemos a professora Mônica, professor Marcelo, e a gente pediria que vocês rapidamente abrissem a câmera para a gente fazer uma foto rapidamente aqui, tá, gente? Se vocês puderem fazer isso. Olha só, né? Paulo, você pode tirar a foto? Posso, sim. Então, quando disser já, você tira. Aí vocês falam peixe, viu? Peixe. Deu? Isso, deu certo. Muito bom. Então, Mônica, você pode disponibilizar depois os slides para a administração, para eles passarem no grupo, tá? Eles colocam no grupo. Marcelo também, porque todo mundo está pedindo isso. Além da aula, daqui a pouco vai ficar no canal do YouTube, que já foi disponibilizado aqui, tá? Agora, a gente sempre diz uma coisa. As pessoas têm que pensar logo no seu projeto, tá bom? No seu tema e lendo. Não dá para, ao final deste curso, você pensar num tema. Não tem como, não vai dar tempo de você preparar. Você tem que ir pensando logo. Eu vou trabalhar, tá? Com um determinado tema ou com outro, vou fazer uma pesquisa de campo, bibliográfica, documental. Como é que vai ser isso? Não deixem para pensar só em maio, porque senão vocês só vão poder participar dessa seleção em 2026, tá? Porque vai demorar muito vocês se prepararem tudo isso. Precisa delimitar o tema, encontrar esse objeto, tá bom? Segundo, fazer a leitura dos textos teóricos, alinhavar os objetivos, encontrar uma metodologia, fazer uma justificativa, pensar nas referências. Isso a gente não consegue fazer em 15 dias, tá bom? Leva um pouco mais de tempo. Alguns temas a gente desenvolve um projeto em 3 meses. Então, se vocês deixarem para fazer em maio, vão concluir só no final de julho. E aí já estamos com um período de inscrição já em cima da hora. Não vai dar para fazer, tá bom? Então é isso. Próxima quarta-feira, às 7 horas. Marcelo, pode falar. Eu queria aproveitar aqui para deixar o link do meu grupo de estudo, né? Porque aproveitar aqui o momento para fazer uma propaganda. Quem quiser conhecer, tá no Instagram, tá? Que a gente trabalha com análise de discurso de língua francesa. E aí a gente está, de vez em quando, tem as palestras online, que inclusive a professora Mônica participou com a gente esse ano. Então, fique à vontade para conhecer, tá? Muito obrigado, Dino. E Mônica, Tá pela bom, gente? Boa noite. Sucesso. Boa Aí, leitura. o link do meu grupo é esse, @gpeld.ufma. Muito bom. Espero vocês lá no Instagram, tá, gente? Tá Obrigada, certo, viu, pela gente. Um abraço. atenção. Tchau, tchau. Boa sorte Agora para pode todo encerrar a mundo. gravação, Luciana.
Luciana, a gravação.